Agradeço mais uma vez ao professor Ricardo Oliveira pela sua abrangente e extensa palestra, decorrente da sua imensa experiência no assunto, e gostaria agora de convidar a plateia a que fizesse perguntas ao nosso palestrante, professor Jorge Rios. Bom, primeiro agradecer aqui e parabenizar aqui o Ricardo Oliveira, que não é o atacante do Santos, mas que eu já conheço ele desde 73, 74, lá do Lenec, lá em Lisboa, que eu trabalhava lá. E tive o prazer de ver também ali a barragem do Gove, que eu tive lá em 74, lá em Angola. Tinha um pouquinho de irrigação, mas a principal finalidade era realmente... Mas a minha pergunta é o seguinte, fazer logo, está encadeado uma com a outra. Essa história do menor preço, eu estou vendo aqui muita gente que trabalhou comigo em barragem, Tucuruí e outras barragens, e aqui essa história do menor preço e de fazer concorrência de projeto pelo menor preço, como diz um colega meu aí, é economia de banquete, de palito em banquete, né? Na verdade, o que você está assistindo no Brasil, de uns tempos para cá, e eu já me retirei, vou dizer, 90% já da área de barragem, o que a gente está assistindo no Brasil, e eu perguntar para ele se concorda com isso, é a deterioração da engenharia, na parte de projeto, quando você faz menor preço, e não pela técnica, né? Ou técnica e preço. E com os prazos irreais, normalmente pressionados por ingerências políticas. Falando de ingerências políticas, nós tivemos um caso aqui no Brasil, e aí eu vou perguntar também, que foi o caso quando o Collor extinguiu o DNOS, ficaram dezenas, talvez centenas, de barragens abandonadas pelo Brasil inteiro. 165, exatamente, abandonadas. E eu fui visitar algumas aí, uma que é Juturnaíba, estava crescendo árvore, não era plantinha não, crescendo árvore no paramento de jusante, e o vertedor era uma ruína, o revertedor em labirinto, era uma ruína só de concreto. Aí eu perguntaria, essas do DNOS, todas já foram vistas, incorporadas aí por outros órgãos, ou ainda tem barragem abandonada pelo Brasil afora? Uma pergunta. Principalmente preocupa para quem mora jusante, né? Quando eu dou aula, eu faço lá aquelas cruzinhas assim, morreu, acidente tal, morreu 20, morreu 50, morreu ninguém. E faz aquelas cruzinhas no quadro, os alunos acham graça, mas não tem graça nenhuma, né? Outra coisa, o Barata já fazia isso também, as cruzinhas lá no quadro. Tantos mortos. E a outra, além dessas do DNOS, que foram abandonadas, é exatamente essa história da economia, no projeto, na manutenção e na obra. Quer dizer, principalmente, que eu não tenho esses dados, mas sobre as barragens de rejeito, o que é sentimento é que as barragens de rejeito, pelo rejeito não ser a finalidade de lucro, não é o caso das hidrelétricas, que a água é o lucro, é o dinheiro. O rejeito o nome está dizendo, o rejeito é o que não vale nada. E aí, por isso, existe economia. E a última pergunta, existe gente capacitada para fazer esses... nos órgãos não tem, DNPM veio falar isso na televisão. O Estado do Rio não tem nem a Secretaria de Recursos Hídricos, já está tudo concentrado no meio ambiente. Então, as perguntas são essas, estão todas ligadas. Bom, eu diria que não são bem perguntas, são perguntas que já têm a resposta agarrada. Então, fica mais fácil para mim, não é? Bom, o que disse relativamente a prazo e custo, acontece isso no mundo todo quando se toma esse procedimento. Já agora vale a pena fazer aqui uma referência, que é o seguinte: os órgãos multilaterais
Banco Mundial, Banco Interamericano, Banco Africano, Banco Asiático, etc., estimam muito a fórmula, e nós colocamos isso no tema de referência também. Portanto, nós não somos santos, fomos atrás dos anjos. E colocam muito esse conceito de dar um valor para a proposta técnica, para a técnica, digamos assim, bastante elevado, e dar um valor menor, em regra 20%, 30% para o custo. Mas se associado com isso, de uma forma ingênua, colocarem lá um preço de referência, o assunto está todo estragado. Porque o preço de referência, ninguém vai dar acima do preço de referência, ou se dá 5% e já sabe que, na melhor das hipóteses, vai ser chutado. Esse ponto é fundamental. A questão do preço é essencial para que a qualidade exista. Caso contrário, os técnicos de qualidade não participam nesses projetos, não participando nesses projetos, os projetos não saem com a qualidade de vida e com o estado da arte como se pretendia. Quanto aos prazos, é exatamente isso que referiu e, portanto, eu não iria comentar. O seu último comentário tinha a ver com os rejeitos. Com os rejeitos. E as abandonadas. Ora bom, as abandonadas do DENOX são as abandonadas, não é do DENOX, do DOS, são as abandonadas de todo o lado. Quer dizer, quando se abandonam, a lei criou a figura, não é, dos empreendedores, que são esses que têm essas barragens que querem abandonar ou que vão deixar abandonar, e criou a figura da supervisão dos fiscalizadores. E a função dos fiscalizadores é, nessas aí, dizer, senhor, se quer abandonar, e a lei exige que assim seja, o senhor tem que fazer um projeto de abandono. Não pode abandonar saindo e indo embora. Qualquer barragem que seja para abandonar ou demolir, tem que ter um projeto tal qual como para construir. E os fiscalizadores é que são responsáveis por exigir isso. Portanto, a lei está bastante bem firme e está bastante clara nessa matéria também. Agora, há barragens dessas que são abandonadas e, sendo abandonadas, vão-se deteriorando e, com o tempo, o risco de haver um rompimento é cada vez maior. O dos rejeitos. Os rejeitos é uma coisa muito simples. Os rejeitos não são uma coisa que não vale dinheiro, vale. Fazem parte do negócio. Não dá é para ir depois vender ao mercado um quilozinho de rejeito. Agora, eles fazem parte do negócio e o negócio tem que contemplar todas as variáveis. E essa é uma das variáveis. É armazenar os rejeitos. É como quando a gente faz... Repare, vou dar um exemplo que nós estamos neste momento a trabalhar em vários. Aumento de potência de usinas hidroelétricas. Estamos fazendo alguns aumentos de potência com cavernas a 500 metros de profundidade. Tirando de lá, de dentro, entre túneis e cavernas, 1 milhão de metros cúbicos de resíduos, não é rejeitos de minério, de resíduos. Isso serve para quê? Vale para quê? Quem compra? Ninguém. Não, mas faz parte do negócio. Quando se fazem as contas a ver se vale a pena fazer um túnel com 700 metros, uma caverna lá para colocar uma nova usina, porque a água que chega, isso entra na contabilidade e ou vale ou não vale. Mais algum colega que gostaria de fazer alguma pergunta? Há dois tipos de barragens de rejeito. Há a barragem de rejeito tradicional, ou seja, uma barragem é um aterro construído antes, até pode ir subindo, antes do rejeito ser colocado lá. É uma barragem com uma zona de empréstimo que vai pegar, etc. Portanto, é exatamente igual a outra barragem. No caso, e não quero falar das coincidências, no caso das coincidências, as barragens são construídas com o próprio material de rejeito, que a grande parte dos casos é isso que acontece. Ora bom, essas barragens têm que ter exatamente as mesmas preocupações das outras, ou seja,
têm que ter os mesmos piezómetros, têm que ter os mesmos marcos topográficos, têm que ter os mesmos medidores de vazão, têm que ter tudo na mesma. E têm que ser medidos com o mesmo tipo de regularidade. Porque senão corre-se o risco de haver um incidente que se segue, ou que se pode seguir, ou ao qual pode seguir um acidente. Portanto, a preocupação é a mesma. E os equipamentos funcionam na mesma. Quer dizer, pode o tipo de piezómetro, por exemplo, não ser um piezómetro de hidráulico de tubo aberto o mais indicado. Agora, se me pergunta a mim sobre essa matéria, eu sei pouco de barragens de rejeitos, mas sei um pouquinho sobre os equipamentos. E quando falamos em piezómetros, e fazemos em piezómetros de vários tipos, eu só gosto dos piezómetros hidráulicos de tubo aberto. Porquê? Falei, por exemplo, que a gente andou passeando para Passaúna, Piraquara, tudo lá para Sanepar. Os piezómetros todos sofisticados, nenhum funcionava. Tudo avariado. Ao fim de uns meses, um ano, acabou. Enquanto que o piezómetro hidráulico, tubo aberto, funciona anos seguidos. E mais, a gente pode sempre fazer mais um ao lado, pode sempre limpar, pode sempre fazer outras coisas. E nesses piezómetros mais sofisticados, que funcionariam melhor, eu percebi a sua pergunta, nessas situações, funcionariam melhor, responderiam melhor, mais rapidamente a variações de pressão, nesse caso aí, corre-se o risco de, ao colocá-los, estarmos a ter a ilusão de que estamos a melhorar muito as condições de observação da segurança e não estarmos precisamente porque esse equipamento não se comporta como nós imaginamos que ele se deveria comportar. Mais alguma pergunta da plateia? Uma pergunta. Wilson Amaral. Essa pergunta, a sociedade brasileira está em pânico com esse acidente, mas que apareceu na mídia aquela barragem que fica montante e deu uma impressão de que ela corre um risco iminente, ou a capacidade é muito maior. Eu lhe farei uma pergunta aí para responder as perguntas que me possam fazer. Como uma barragem de rejeito, ela se extingue, ou até onde ela suporta o acréscimo de carga, qual é a expectativa da vazão da barragem, já que ela não pode vazar? Por favor, me explique. Explico sim. Vou explicar com outro exemplo. Não sei se já ouviu falar na barragem de Medel. A barragem de Medel é uma barragem feita no Cazaquistão, há muitos anos atrás, por uma técnica que poucas barragens no mundo foram feitas assim. Galerias nas encostas, desmonte do material das encostas com explosivos dentro dessas galerias, o material caindo no vale e sendo progressivamente compactado. A barragem de Medel, no Cazaquistão, foi construída visando o controle de cheias, de quando os lagos lá a 5.000 metros de altitude começam no maio, junho, por aí, a água a vir em quantidades brutais, arrastando tudo que encontram pela frente delas. E iam até à cidade de Alma-Ata, que era a capital, que por essas razões e outras, já não é a capital, fizeram uma capital nova, fizeram uma Brasília no Cazaquistão. Então o que é que acontece? Acontece que essa barragem subiu até uma certa altura, foi dimensionada para uma certa altura, e rapidamente encheu. Em 2 anos, encheu de sedimentos, não é encheu de água. Encheu de sedimentos, de árvores, de rocha, disso, daquilo. Eu vou responder à sua pergunta com a resposta que eles deram. E é a seguinte, quando se faz... E o que é que eles fizeram? Um alteamento da barragem. Ao fazerem o alteamento da barragem, primeiro ponto, eles têm que respeitar todas as regras de dimensionamento da nova barragem. E o que acontece nas barragens de rejeito quando se faz esse alteamento, e já ouvi críticas relativamente a este caso também, é que não se faz a análise da estabilidade, a nova análise de estabilidade. Esse ponto é um erro, mas isso não, tanto faz de rejeito como não ser. Se quiser altear uma barragem qualquer, não pode altear de qualquer maneira, não pode altear a seu gosto.
tem que altear de forma a que o seu coeficiente de segurança se mantenha, ou se aproxime do que já tem. Não pode fazer de qualquer jeito. Então, as barragens de rejeito, neste caso concreto, eu sei que estas barragens, uma tem 90 metros, outra já vai com 100 e não sei quanto, têm sido alteadas. Altear não tem problema nenhum. Tem é que altear de acordo com regras que lhe permitam assegurar a estabilidade da obra em qualquer que seja a altura. Porque a ação é conhecida. A ação é o peso daquele material. Não muda. Se quiser, junte-lhe. Falou-se, por exemplo, que houve, eventualmente, próximo, um sismo de magnitude 2, 1,5. O sismo de magnitude, o coeficiente sísmico a juntar, não é nada. É uma coisinha de nada. Mas pode ser alguma coisa. Às vezes a coisinha de nada pode fazer a diferença. Estou a dizer que não existe. Nem sei se houve. Eu não, como digo, não estava cá, não senti. Eu estava nessa altura, estava na Índia, no dia em que houve aquele grande sismo no Paquistão. E eu estava numa reunião no Instituto Politécnico. E de repente entrei, eu não senti nada, e vejo um mundão de gente descendo as escadas todas. Eu disse, bom, deve ter terminado a classe, deve ter terminado pela hora, deve ter... Só depois é que eu soube, não, estava todo mundo fugindo do sismo, que eu não senti. E em Delhi, onde eu estava, em Nova Delhi, a magnitude não, porque a magnitude lá, a intensidade foi qualquer coisa à volta de 2 e pouco, de tal jeito que eu dentro do carro ia dirigindo, não senti absolutamente nada. Portanto, a questão aqui que se põe é, pode ter existido o sismo e ser uma pequena causa da ocorrência, mas efetivamente o que se tem é que, como eu disse há pouco, é que todas essas atividades que se fazem, cada passo que se dá tem que cumprir o estado da arte e nós temos que conhecer, no caso é fácil de conhecer, quais são as ações. O peso é fundamental, o peso dos sedimentos que lá se põe. Se há sismos, temos que contar com a ação sísmica e dimensionar o alteamento ou as barragens de rejeito como deve ser. Nosso colega ali da... Conhecido? Eu não sei se entendi a sua pergunta, mas vou responder. Tá? Bom, é o seguinte, vamos começar pelo fim. A lei diz claramente, se ler a lei tem 5 páginas, portanto lê fácil. Exige para a revisão periódica de segurança uma equipa pluridisciplinar com todo o pessoal registado no CREA, etc. por aí fora. Para as inspeções especiais, também. Para as inspeções regulares não exige. Exige a equipe de segurança da obra. Para a barragem muito pequena, a equipe de segurança na obra, quem é? É um carazinho que está lá, que ao mesmo tempo corta umas couves, faz umas coisas assim, mas exige isso, cada vez vai reduzindo mais. No projeto, não tem que exigir isso. O projeto tem que ser feito por uma equipe projetista, por uma projetista que saiba projetar. E aí, o que acontece no Brasil é que esses projetos também são feitos por pessoas que estão registrados no CREA, etc., nos órgãos, nomeadamente no CREA. Portanto, é difícil de medir em cada caso se o cara A, B ou C é suficientemente capaz de fazer aquele projeto, desde que ele exiba uma documentação oficial, nomeadamente esses registros, as RTs, essas coisas todas, que ele tem essa experiência e fez. Portanto, nesse momento, isso não se pode comparar. Uma coisa é o projeto, e que é muito bem definido. O projeto tem que ser de qualidade. Se a pessoa quer assegurar que a qualidade existe mesmo, tem uma ferramenta potente na mão, que é a revisão do projeto.
Hoje em dia, cada vez mais, pelo mundo fora, sobretudo nas grandes obras, se fazem, aqui no Brasil, se fazem as obras de concessão-construção. Como é que chama aqui as iniciais? RDC. Em que a empreiteira é ela que é responsável por fazer o projeto. Mas o owner's engineer,